Normas de circulação. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve. Deve exprime sentido de obrigação. Ele tem que fazer. E aqui quando fala sinalizado ou não, significa que até onde tiver semáforo, ele vai ter que fazer isso, que nós vamos descobrir aqui agora. Beleza? Ter domínio do veículo, ok. E parar sempre. Olha, o parar, em algumas vezes, vai ser necessário, mas sempre é casca de banana, não é? Quando tem uma casca de banana numa alternativa, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso aqui, é falsa. Você que vê sempre eu falando dessas cascas de banana, no nosso curso tem uma aula só explicando sobre macetes. E lá eu ensino esse macete da casca de banana, que inclusive ficou muito famoso no Brasil inteiro, porque ajuda não só a responder as questões para habilitação aqui, tirar carteira, como para qualquer outra coisa no mundo. Se fazendo uma prova lá na escola de ciência, seja do que for, uma prova de concurso, esses macetes valem para lá também. Inclusive eu aprendi esses macetes fazendo prova de concurso, né? Então, bora lá. Ser prudente, ok. Prudente quer dizer cuidadoso, né? E reduzir a velocidade, ok. Aqui, tudo ok. Ter segurança, ok. E acelerar rapidamente. Opa, peraí, eu estou chegando num cruzamento, eu vou acelerar rapidamente? Tá fora essa, né? Parar obrigatoriamente. Quando diz que eu tenho que parar obrigatoriamente, quer dizer que eu vou parar sempre. É o mesmo caso aqui de cima. Não é, nem sempre. Imagina que o semáforo está verde para você. Se você parar, você está desobedecendo a sinalização. Isso é infração de trânsito. Se for um exame de direção, você vai ser reprovado. Então aqui, não. Letra B é a resposta a ser marcada. Primeiro, socorros, e a pergunta diz: qual das alternativas abaixo corresponde à conduta mais adequada, tem um S a mais aqui, na tentativa de assumir a liderança em caso de sinistro ou acidente de trânsito? Assumir a liderança. Gostei disso. Vamos ver? Apenas mandar as pessoas fazerem as coisas. Isso aqui dá uma sensação de alguém folgado, né? Faz isso, fulano, faz aquilo. Olha, não é nem uma má ideia, não. Quando a gente está prestando socorro, a gente tem que pedir ajuda a outras pessoas. Porque você tem um monte de coisa para fazer. Você tem que sinalizar o local, para os dois lados, né? Espalhar galhos de árvores, colocar o triângulo de segurança. Aí você pensa, se for só você para sinalizar e ter que socorrer a vítima, um monte de coisa, então você pode pedir ajuda sim. Então tem dois problemas. O mandar, a gente não manda nada, a gente pede. E o segundo é esse apenas. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que 90% das vezes que aparece uma casca de banana numa alternativa, essa alternativa é errada. Então eu já eliminei. Pagar pela ajuda recebida, gente. Tudo bem que um socorro que você recebeu ou que alguém ajudou a prestar em um familiar, algum ente seu, é uma coisa impagável com moeda, né, gente? Com moeda, não. Tudo bem que você pode ter ali uma dívida de gratidão, depois, de alguma forma, você vai ter aquela pessoa no coração para um dia poder retribuí-la de alguma forma. Esse pagar aqui dá a entender que é um pagamento em moeda, né? Aí fica muito indelicado, você não acha? Se eu socorro alguém, a pessoa depois, não, vem cá, vou te pagar. Não, pera aí, meu amigo. A sua vida, o que eu fiz por você não tem preço, não. É um trem complicado. Então, tá fora isso aqui, não. Sempre motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem-sucedida. Olha, motivar todos que estão ali, isso, gente, bacana, obrigado aí, valeu. Isso é muito bom, né? Só que tem gente que estuda comigo que não marcaria essa alternativa porque ela tem uma casca de banana. O sempre é uma casca de banana. E eu ensino que quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. Só que 90% não é 100%. 90% ainda tem ali 10% de chance dela ser a resposta.
e nesse caso aconteceu os 10%. Essa é a resposta, beleza? Então eu vejo às vezes aluno reclamando comigo, usei o macete da casca de banana lá e errei. Beleza, errou um. E quantos que você acertou com o macete? Porque o macete não é para substituir o seu estudo, não. O macete é para ajudar quando você não sabe. Lê essa alternativa, sempre motivar as pessoas, sempre elogiar, agradecer. E se tem algum problema nisso? Eu, particularmente, não gosto muito desses termos sempre, né? Mas nesse caso aqui eu não vejo problema, tá? Agora olha a outra aqui, ó. Agir sempre sozinho. Agir sozinho já não é bom. E ainda tem uma casca de banana. Nesse caso aqui, o sempre não foi bom. Foi negativo. Beleza? O não perder tempo até tá ok. Mas agir sempre sozinho, recusar a ajuda dos outros, não caiu bem, tá vendo? Então letra D tá fora. Resposta letra C. Questão sobre mecânica. Qual dos itens abaixo pode ocasionar o processo de oxidação? Oxidação é algo que acontece, um dano que acontece quando você coloca água de torneira. Água que você pegou ali numa mangueira, no posto de combustível. Completa aí a água do sistema de arrefecimento, aquela água pura, né? E aí você vai oxidar ali o motor do seu carro, porque está circulando ali água sem um aditivo antiferrugem. Oxidação é o mesmo que ferrugem. Guarde isso, ferrugem. Se você deixa de usar um aditivo na água do radiador ou na água do sistema de arrefecimento, um aditivo antiferrugem, vai acontecer a ferrugem, que é a oxidação, beleza? Se aqui tivesse usado a palavra ferrugem, você já ia logo relacionar ferrugem com antiferrugem. Aditivo é aquele vidrinho ali que a gente põe junto com a água, e aí você ia relacionar que essa é a resposta. Mas o Detran não vai facilitar a sua vida, então vai colocar oxidação, só você guardar. Oxidação é ferrugem. Ferrugem você combate com aditivo antiferrugem. Não pode botar água de torneira pura lá no motor não, no sistema de arrefecimento do seu carro. Beleza? Letra C aí foi para conta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. Indique o significado exato da placa R20, que é essa placa aqui. O Detran quer o significado exato, hein? Proibido acionar buzina. Eu estou vendo aqui um desenho de algo que parece uma buzina, né? Não parece uma buzina de carro, não parece que as cornetas, né? Mas simbolizando uma buzina. Olha a letra B. Proibido buzinar. Ih, rapaz, e agora? Proibido acionar buzina e proibido buzinar, no sentido de contexto, é a mesma coisa. Mas o Detran quer o significado exato, exatamente do jeito que está lá no seu livrinho. E aí? Proibido sinalização sonora? Ou proibido acionar buzina ou sinal sonoro? Na dúvida, usa as técnicas que a gente ensina no curso. Qual técnica que dá para aplicar aqui? A técnica do elefantinho, que é aquela alternativa maior. Qual que é a maior zona? Essa aqui. Vou chutar nessa, então, usando a técnica do elefantinho. Porque eu achei que é tudo parecido. Vou na do elefantinho. Usou e acertou. Realmente, o significado dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Processo de habilitação é o tema dessa questão e ela traz o seguinte. É órgão máximo executivo de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito. Máximo. Nós temos dois. Nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, que é esse bacana aqui. Só que esse aqui, esse aqui é normativo. Normativo por quê? Porque cria norma. É ele que cria as resoluções, as normas do CONTRAN. Aqui está falando máximo executivo. É diferente de normativo, tá? Então vamos ver, vamos só analisar os demais. Esse aqui eu já sei que não é, porque o CONTRAN é o normativo. E a questão está pedindo o executivo. Aqui está falando a letra C, então esse aqui já está fora. Aqui está falando a letra C, CIRETRAN.
Ciretran seria Circunscrição Regional de Trânsito. Seria o DETRAN representado em regionais, porque o DETRAN é um órgão estadual, né? Ele abrange todo o estado. Mas quando o estado é muito grande, que é o caso de São Paulo, Minas Gerais, eles criam regionais, e essas regionais chamam-se Ciretrans. Então não é, né? Aqui estamos falando do órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Como é que um órgão regional vai ser o máximo? Não tem como. Aqui está falando do CETRAN. CETRAN é Conselho Estadual de Trânsito. Assim como tem o Conselho Nacional de Trânsito, tem o Conselho Estadual de Trânsito. São órgãos normativos, tá? Tanto lá de cima quanto o aqui de baixo, tá? Tanto da letra B quanto da letra C são órgãos normativos. Esse da letra B em âmbito nacional e esse outro em âmbito estadual. Não é, eu estou procurando órgão executivo máximo, nem serviria esse aqui, porque esse aqui é estadual. Sobrou para nós a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Ele é um órgão máximo executivo, ele não é normativo, ele não cria norma, Senatran, tá? Só executa. Ele é nacional, a Secretaria Nacional, órgão máximo executivo. Letra A. Questão sobre normas de circulação. Assinale a alternativa incorreta. Sobre as conversões, conversão é mudar de direção, né? Virar para a direita, virar para a esquerda. Sobre as conversões, podemos afirmar à direita, quer dizer, eu quero virar para a direita, que devemos manter à direita da pista. Essa está certa. Por quê? Porque a regrinha básica diz que eu tenho que me aproximar o máximo possível do lado que eu quero virar. Se eu quero virar para a direita, eu tenho que me aproximar da direita. Então está certo. Posso marcar essa? Não. A questão está pedindo a errada, a incorreta e não a certa. Então já vou eliminar essa. Na letra B, à esquerda em mão única, devemos deslocar totalmente à esquerda. Exatamente. Se é mão única, não tem contramão. Então eu posso chegar o carro todo para a esquerda da pista, está certinha. Como eu estou procurando a incorreta, eu vou eliminar essa também. À esquerda, em via com acostamento. Agora muda a regrinha. Essa aqui é a única exceção da regrinha, onde a gente quer virar para um lado, mas vai encostar no outro. Observe que aqui está falando, devemos utilizar o acostamento da esquerda. Não, agora é o acostamento da direita. Presta atenção nessa regrinha, que ela é muito simples. Pode cair tanto escrito quanto desenhado e você vai acertar. A regrinha é, você tem que se aproximar do lado que você quer virar. Se você quer virar para a direita, tem que chegar para a direita. Se você quer virar para a esquerda, tem que chegar para a esquerda. A menos que a pista tenha acostamento. Se tiver acostamento, meu amigo, aí vai ser sempre no acostamento da direita. Não existe essa de aguardar no acostamento da esquerda, não. É sempre no acostamento da direita, independentemente de qualquer coisa. Então, eu estou procurando a incorreta, achei, é a letra C. E se você observar, olha, na letra D ainda fala, ó, à esquerda em mão dupla. Bom, se tem mão dupla, agora tem contramão. Eu estou numa pista que vai e vem carro, vai e vem, né? Eu tenho que deslocar para junto da linha divisória da pista. Ok, certinho, até o centro da pista, linha divisória. Porque se eu passar do centro da pista, eu vou atingir a contramão. Perceba que aqui é de mão dupla. Aqui em cima, na letra B, era mão única, então eu posso chegar totalmente para a esquerda, porque não tem contramão. Agora aqui não, aqui tem mão dupla, então tem contramão. Eu não posso chegar todo para a esquerda, eu posso chegar só até a linha divisória da pista. Então essa aqui é verdadeira. Eu vou eliminar porque eu estou procurando a incorreta. A incorreta nós já achamos letra C. Questão sobre normas de circulação. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido será de... Aí entra aquele macete que eu ensino no nosso treinamento. Tem alguém chupando laranja. Professor, que frase estranha é essa? Tem alguém chupando laranja? Por que isso? Porque quando você lembra dessa frase, tem alguém chupando laranja, e vai anotando aqui as iniciais desse tem alguém chupando laranja, você tem exatamente as iniciais dos tipos de vias, que é T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora e L de local. Então, ó, perceba que aqui a questão está falando da via de
trânsito rápido, né? Que começa com T, está falando dessa aqui, ó. E aí, você que já decorou Tem Alguém Chupando Laranja, você vai decorar que as velocidades máximas começam em 80 e vai baixando de 20 em 20. Só na última aqui, que baixa só 10, de 40 baixa para 30 para dar uma quebrada no nosso macete. Mas é tranquilo. Começou com 80, caiu para 60, caiu para 40, caiu para 30. T, que é trânsito rápido, 80, já achamos a resposta. D de dado. Confere? Velocidade máxima nas vias de trânsito rápido, 80 km por hora, que é o T do Tem Alguém Chupando Laranja. Anote esse macete, hein? Questão sobre normas de circulação. Marque a alternativa verdadeira. Toda via não sinalizada é considerada mão única, mão dupla, a pista dupla, né? É mão dupla ou preferencial. Aí a primeira coisa que confunde aqui é o tal do pista dupla e mão dupla. Pista dupla são duas pistas, pista mesmo. Imagina um canteiro central aqui, e aí de um lado nós temos várias faixas de trânsito, todas indo nessa direção. Isso aqui, ó, do canteiro central para cá é uma pista. No sentido contrário, a mesma coisa. Nós temos várias faixas de trânsito vindo na mesma direção, todo mundo descendo. Do canteiro central para cá é outra pista. Então, se existe um obstáculo físico separador, a gente chama de duas pistas. Essa aqui é uma pista, vamos botar ela como pista 1, tá? E essa aqui como pista 2, só para dar nome nela aqui. São duas pistas. Agora, imagine que nós temos uma via e a única coisa que separa o trânsito dessa via é essa linha central aqui. E ela vai e vem carro. Ela é pista dupla? Não, ela é uma pista só. Mas ela é mão dupla, porque ela tem uma mão de direção para ir e uma mão de direção para voltar. Então, essa é a diferença. Pista dupla e mão dupla. Uma mini aula aí para você, tá? Então, toda via não sinalizada é considerada pista dupla? Não, não necessariamente. Ela é considerada mão dupla. Porque para eu saber que aqui o trânsito só pode ir num sentido, para eu saber que não pode vir de lá para cá, tem que ter placa com a setinha aqui proibindo. Quem vem de lá para cá tem que ver a plaquinha aqui proibindo. Se não tem sinalização, meu amigo, é porque pode vir de lá para cá. Então ela é mão dupla. A regra é essa. Professor, como é que eu sei se eu estou andando na contramão ou não? Simples. Tem alguma placa indicando, placa ou sinalização, não? Porque essa linha aqui do meio, aqui, ó, sendo amarela, você sabe que de um lado vai carro, de outro vem. Então a sinalização horizontal, que é que está na pista, também serve para indicar se é mão única ou mão dupla, tá? Imagina que essa sinalização horizontal que seja branca, você já sabe que é mão única. Ok? Agora, se não tem sinalização nenhuma, meu amigo, é difícil. Aí não tem como o motorista saber se é mão única ou se é mão dupla. Ele vai considerar como mão dupla. Letra C. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então está fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não, não é. Aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, ó, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora,
Ficamos então com a letra D de dado. Direção defensiva. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência. Será mesmo que direção defensiva está relacionada a essas três coisas? Educação, segurança e eficiência? Diria que sim. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Esse indiferentemente significa ignorar os demais usuários. Você não está nem aí para eles. Vocês acham que esse comportamento é adotar a direção defensiva? Claro que não, né? Dirigir com atenção dispersiva. Atenção é bom, mas existem três tipos de atenção. Existe a dispersiva, a fixa e a difusa. Difusa. Isso a gente aprende em direção defensiva, tá? A dispersiva é o cara distraído. Vocês acham que isso aqui é legal? Não, né? Dirigir distraidamente. A atenção fixa é aquele condutor que só olha num ponto. Ele só olha para frente, não olha retrovisores, não olha ao redor do veículo dele. Vocês acham que isso é bom? Também não. Então tá fora. A resposta é a letra A mesmo. E de aproveitar que eu comecei a explicar sobre a atenção difusa é a atenção adequada. Se porventura na sua prova caiu alguma coisa de direção defensiva falando de tipos de atenção, você já sabe que existe atenção dispersiva, que não é legal, que existe atenção fixa, que não é legal, e que existe atenção difusa. Essa é ok, é legal. Mas aqui no caso a resposta é letra A. Adotar a direção defensiva é, de fato, educação, segurança e eficiência.